Felipe Melo acaba de questionar publicamente Carlo Ancelotti sobre Endrick, e a seleção brasileira não será mais a mesma. Não foi uma crítica qualquer nos bastidores. Não foi um comentário isolado em rede social. Não foi exagero da imprensa. É sério, nunca se viu algo assim há 8 meses da estreia da Copa do Mundo, com o técnico estrangeiro sob pressão direta de lideranças do vestiário. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente, mas que circula forte entre jornalistas e fontes próximas à delegação. Felipe Melo teria tido uma conversa privada com Ancelotti dias antes de quebrar silêncio em público. E o que teria sido dito naquele encontro para o Capitão Sombra resolver falar para todo mundo ouvir? E o pior ainda, nem veio à tona. Nos próximos minutos você vai entender exatamente o que aconteceu, quem está de que lado nesse racha, e por que isso muda completamente o clima do Brasil rumo a 2026. Quando algo assim explode há dias da Copa, não é um problema qualquer de vestiário. Estamos falando de hierarquia ofensiva, de confiança em um técnico estrangeiro, de autoridade dividida entre a geração de ouro que venceu tudo e um comando europeu que chegou para modernizar. Os bastidores disso são piores do que parecem, e a gente vai detalhar tudo aqui. Segura, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. Tudo começou quando Felipe Melo, veterano de mais de 50 jogos pela seleção, disputou 3 Copas do Mundo e carrega peso de capitão histórico. Subiu ao microfone em coletiva de imprensa e disparou. Segundo a apuração do canal, Felipe Melo teria dito que Endrick precisa de minutagem competitiva agora, não em 2026. Que o jovem craque está sendo subestimado por Ancelotti em preparatórios e que a seleção está cometendo erro estratégico ao não dar confiança máxima ao talento. Minutos depois, em estúdio de TV, Felipão, Luiz Felipe Scolari, técnico que conquistou Copa em 2002, autoridade máxima do futebol brasileiro, reforçou a crítica. Ancelotti estaria sendo excessivamente prudente, rodando elenco demais, e Endrick precisava ser testado como titular já. A sala ficou em silêncio. Os jornalistas perceberam que não era opinião isolada. Era posicionamento de poder. Mas para entender por que isso explodiu assim, a gente precisa voltar alguns dias. Endrick tem 22 anos em 2026. Foi revelação absoluta no Palmeiras. Hoje em clube europeu de elite, com potencial ofensivo que poucos têm. Só que desde que Ancelotti chegou, o garoto vem tendo minutos pontuais em preparatórios, nunca como titular garantido. Paralelamente, Vinícius Júnior e Rodrigo consolidam suas posições de titulares indiscutíveis na esquerda e direita. E aqui está o problema. A geração de Felipe Melo, Casemiro, Bruno Guimarães, veteranos que conquistaram tudo, cresceu desconfortável com a filosofia de Ancelotti, que prioriza rodízio inteligente e confia mais na forma de clube do que em aceleração artificial para a seleção. Isso não saiu do nada, circula entre jornalistas que há semanas fontes próximas ao vestiário já apontavam sussurros. Diferenças entre um técnico europeu que quer gestão de cargas e uma geração brasileira que quer ritmo constante de competição. Felipão viu nessa situação de Endrick a oportunidade perfeita para se posicionar contra o que chama de gestão passiva. Felipe Melo, símbolo dessa geração, levou o assunto para público. E agora tem um mini tabuleiro que explica tudo. De um lado está Carlo Ancelotti, respaldado pela comissão técnica, acreditando que rodízio inteligente e confiança gradual em Endrick são o caminho certo. Do outro lado, Felipe Melo, Felipão e uma franja de veteranos que veem urgência, Copa e talento desperdiçado. No meio, Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar. Atletas consolidados que não descem ao debate publicamente, mas sabem que estão sendo afetados diretos por essa hierarquia ofensiva sendo questionada. Casemiro e Bruno Guimarães dividem vestiário com Felipe Melo há anos. O clima está tenso e poucas pessoas se posicionam verbalmente porque sabe que quem fala entra na mira. As reações começaram a vazar. Vestiário dividido. Alguns atletas próximos a Felipe Melo concordam em particular que Endrick deveria ter mais minutos. Outros respeitam a metodologia de Ancelotti e preferem silêncio. Comissão técnica não respondeu publicamente, mas sinais indicam desconforto com o que enxergam como insubordinação mediática. Técnico não gosta que capitão questione em coletiva. CBF soltou nota morna de respeito mútuo entre gerações e tentou apaziguar. Mas todo mundo sabe que foi comunicado de quem pressiona por baixo. A torcida explodiu nas redes. Um lado defende Endrick como prioridade absoluta. Outro acusa Felipe Melo de querer comando compartilhado e de minar a autoridade de Ancelotti em ano de Copa. Imprensa europeia cobriu como racha entre Brasil antigo e Brasil novo. Mídia brasileira amplificou. E aqui está o dilema que não tem solução fácil.
Carlo Ancelotti agora enfrenta a fórmula impossível. Se mantém Endrick no rodízio e na estratégia planejada. Opção A. Ele enfrenta desgaste político crescente com o vestiário e possível rejeição da liderança histórica do Brasil em momento crítico. E isso contamina ambiente 8 meses antes da Copa. Mas se acelera a escalação de Endrick apenas para aplacar crítica pública, opção B, ele compromete todo o sistema de gestão de cargas que desenhou, com risco de queimação do jogador em fase formativa ou lesão muscular em sequência pesada de preparatórios. Perde de ambos os lados, e o prazo está correndo. Faltam 15 meses para a estreia contra a Argentina ou França. Classificatórias não esperam. Próximos amistosos são testes absolutos de quem venceu esse embate. Se Endrick joga como titular e faz gol, Ancelotti foi flexível. Se sai do banco, a narrativa é que o técnico manteve linha, apesar da pressão. A seleção brasileira está rachada há 8 meses de Copa. Não é exagero. Felipe Melo cruzou uma linha que poucos veteranos cruzam em público. Felipão colocou peso de autoridade histórica. E Carlo Ancelotti respira fundo em uma pressão que nem Chelsea ou Paris Saint-Germain prepararam. O vestiário vai definir os próximos meses, se essa fissura cicatriza ou se vira ponto sem volta. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas devem pingar novos detalhes sobre o teor exato da conversa privada entre Felipe Melo e Ancelotti, possíveis comunicados da CBF e reações de outros veteranos. E eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Para você, Felipe Melo tem razão, e Endrick deveria ser titular já. Ou Ancelotti está certo em proteger o menino de forma sensata e não se deixar pressionar por lideranças que querem controle compartilhado? Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, a próxima reviravolta do vestiário vai vazar primeiro aqui. E você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.